Então, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo jóia. Vamos continuando, então, com o conteúdo do PowerPoint, daqui para frente. Nós já tivemos uma aula na aula passada, e hoje nós vamos estar, então, dando um pouco mais de continuidade a esse conteúdo, vamos ver ele mais avançado. Eu vi que bastante gente que me entregou o trabalho de vocês tem bastante capacidade, conhece bem o PowerPoint, tem os recursos que o aplicativo tem, consegue usar todos eles, mas nós vamos seguindo o cronograma, um pouco da apostila e um pouco do que eu tenho preparado. Ali na aula de hoje, na apostila, se nós fôssemos ver, estaria disposta aquela questão para nós estar inserindo, vendo a barra de menus, que é aqueles menus em cima um por um, assim do mesmo jeito que estava no Word. E daí depois já partiria para as inserções das imagens. Hoje nós vamos ver algumas configurações que a gente pode aplicar, a questão dos temas e personalização, e essa parte das imagens, daí a gente já vai ver na aula que vem. Tranquilo? Então tá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, deixa eu... Estou com a tela compartilhada. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Beleza. Vamos clicar aqui em apresentação em branco. E depois de um tempo que a gente abre, ele demora uns segundinhos. Isso aqui, talvez no de vocês, pode ser que ele não apareça na apresentação de vocês. É essa aba aqui do lado, ó, Ideias de Design. O que faz essa aba aqui, Ideias de Design? Ela permite com que nós tenhamos vários temas, padrões, para a nossa apresentação. Isso aqui, ó, é baixado diretamente da internet. Toda vez que a gente abre essa janelinha aqui, ela altera automaticamente. Então, ela se atualiza automaticamente. Então, às vezes vai ter algumas ideias, algumas sugestões aqui, e às vezes vai ter outras. Se eu clicar aqui embaixo, ó, ver mais ideias, ele vai atualizar a lista para baixo. Então, ele vai aumentar essa lista aqui e eu posso, então, estar aplicando algum desses temas personalizados. Vou selecionar aqui, ó, selecionar esse do fundo do mar. Basta clicar sobre ele e ele já vai carregar para a minha apresentação. Então, aqui ele já buscou esse tema. Se eu clicar aqui no botão Novo Slide, ele vai inserir vazio. Então, eu teria que... ele já buscou, ele continuou com o tema. Pode ver que ele já buscou uma barra aqui, fez essa imagem. Então, se eu quisesse replicar essa imagem para o próximo, eu teria que vir aqui em novo e duplicar selecionados, que daí sim ele ia inserir a imagem nos próximos slides, conforme eu vou criando eles. Daí, então, essa aba aqui do lado. Além dessa formatação aqui, eu tenho outras formatações que eu posso estar aplicando. Eu vou apagar esses slides aqui. Vem aqui, novo slide, vou criar uma apresentação nova aqui. Agora, eu não vou usar essa daqui. Ok. E vou vir aqui nessa aba Design. Essa aba Design, ela tem a mesma função daquela janelinha aqui, só que com ações um pouco diferentes. Nessa janela principal aqui, eu tenho os temas. O que são esses temas aqui? Ó? Eles são algumas aplicações de plano de fundo
e de personalização padrão do PowerPoint. Então, ao selecionar algum desses itens aqui, ó, o meu texto, ele fica, a minha personalização do slide, ela vai ficar padrão em algum método desses aqui. Se eu somente clicar sobre ele, por exemplo, ó, vou selecionar esse laranja, cliquei sobre ele, então ele já adicionou nesse primeiro slide essa opção aqui. Vou vir aqui na página inicial e vou inserindo novos. Pode ver que agora a posição está em cima, porque esse aqui, o título, e esse aqui já é um slide diferente, ó. Se eu vir aqui no layout, ó, eu tenho as opções em que eu posso estar alterando. Então, o layout também vai me permitir usar diferentes métodos para esse tema aplicado. E conforme eu vou clicando em novo, ele vai inserindo todos esses slides seguindo esse padrão aqui, seguindo o tema que eu apliquei. Vou só excluir esses, deixar dois aqui. Voltando aqui no design, se eu quiser, eu posso clicar sobre um e ele altera. Ó. Quando eu clico, ele altera sobre toda a composição de slides que eu inseri. Todos os slides que eu tenho aqui, eles então vão ser alterados de acordo com o tema que eu aplicar. Porém, não necessariamente eu posso aplicar a todos. Se eu clicar com o botão direito, antes de aplicar, ó, eu tenho selecionado aqui, no 1 está assim, vou selecionar o 2. Ó. Cliquei com o botão direito sobre os slides, e eu tenho essa opção aqui, ó, aplicar aos slides selecionados. Então, ao usar essa opção, aí sim eu troco o tema do slide. Então, eu deixei nesse item 1 aqui um tema, e aqui no item 2 outro. Se eu quero fazer uma sequência, ó, agora pode ver que a partir desse aqui, ó, todos vão ser nesse tema. Se eu clicar aqui no primeiro, todos vão seguir o tema do primeiro. Então, ele respeita essa ordem aqui, ó, sempre do anterior. Quando eu for criar um novo slide, ele sempre vai respeitar a ordem do tema anterior. Ó. Esses três aqui, ó, o 1, o 2 e o 3, estão nesse tema aqui, ó, nesse azul. Ó. Aqui eu posso somente alterar o layout dele. E do 4 para frente, ele já está nesse tema do azul mais escuro, com esse degradê aqui no meio. Então, a diferença é eu clicando com o botão direito. Ó. E se eu selecionar vários, por exemplo, ó, selecionar aqui o 1, eu uso a tecla Ctrl, né, para selecionar mais de um, seguro o Ctrl e clico em cima. A mesma coisa que a gente faz para selecionar as células. E vim aqui e aplico um tema diferente, ó, somente para os selecionados, ele aplicou aquele tema. Então, botão direito, aplicar aos slides selecionados. Ele somente aplicou para esses que eu coloquei aqui. Aqui do lado direito, além do tema padrão, eu tenho um botão que se chama variantes. Então, o que são essas variantes aqui? Deixa eu ver quem está chamando ali. Está travando? Para mais alguém está travando ali? Deixa eu pôr o cabo aqui da internet, que daí transmite melhor, mas a princípio no computador aqui está de boa. Só se alguma coisa na internet, então, que talvez se a internet está com problema, ou está um pouco mais fraquinha, aí sim ela tende a travar. Só vou pôr o cabo aqui, tomara que não caia a conexão da aula. Todo mundo está escutando tranquilo? Só troquei a minha internet aqui só para ver se ajuda um pouco ali, que a Luísa reclamou. Todo mundo está escutando tranquilo? Vendo a tela? Oi! Ô, pessoal, respondam. Todo mundo está escutando? Está conseguindo acompanhar? É que só a Luísa ali me falou que talvez estava travando pro dela. Bom, então tá. Qualquer coisa, vocês dão mais uma parada.
Mandei a mensagem ali, daí qualquer coisa você... qualquer coisa me fala daí, tá bom, Luísa? Então tá. Vou continuando aqui, qualquer coisa vocês dão um grito. Aqui do lado direito dos temas, que eu tenho aqui em cima, temas, e aqui do lado direito eu tenho variantes. Então, essas variantes são alterações de cor, que eu posso estar modificando no meu slide. Então, ao selecionar um tema aqui, ó, vou deixar somente um tema único na minha apresentação. Somente esses três aqui, esse em azul. Eu vindo aqui em variantes, eu tenho essas quatro aqui, ó, que são padrões, ó, já são pré-definidas. Mas se eu venho em cores, aqui então eu posso alterar o conjunto de cores que são aplicados para esse tema. Conforme eu vou passando aqui, isso aqui é alterado e me permite estar modificando a composição de cor. Ó. Pode ver que ele alterou para todos os itens pertinentes à minha apresentação que usam esse tema. Além das cores, eu tenho a fonte. Essa questão de fonte aqui ó, é bem interessante, pessoal, porque geralmente a gente não usa a fonte, vamos dizer, a fonte Arial ou a fonte Calibre na nossa apresentação. A gente vai pôr uma fonte diferente, uma fonte que chama a atenção. Então, essa parte aqui ó, é bem interessante vocês estarem sabendo, porque se eu aplico um tema e eu venho aqui em fontes, eu posso selecionar aqui o tipo da fonte que eu quero que o meu texto contenha. Então, ao selecionando aqui, eu vou estar determinando qual que é a fonte que vai ser aplicada para todos os slides da minha apresentação. Então, usando isso aqui, eu não preciso alterar depois, vamos dizer que a minha apresentação, por padrão, está com a fonte Arial. Mas eu quero alterar, vamos dizer, para uma fonte Avenir. Então, todos os textos, quando eu crio, eu vou ter que criar e alterar a fonte para Avenir. Se eu venho aqui, basta eu selecionar a fonte que eu quero e ele vai modificar. Vamos colocar um texto aqui, só para a gente ver. Então, aqui vamos... Então, eu tenho esse texto e o rodapé aqui embaixo. Vou vir aqui na fonte e posso trocar. Ó. Pode ver que ao passar em cima, ele já vai trocando a fonte. Então, isso ele não vai trocar só para esse slide, vai trocar para todos os outros. E se eu venho aqui em personalizar fontes, aí sim eu posso estar modificando todas as fontes do jeito que eu quero. Então, aqui ó, eu tenho fonte do título e fonte do corpo. Então, vou selecionar aqui, ó, fonte do título, quero essa, e fonte do corpo, eu vou pegar essa aqui, ó, Tiller. Só que é só para como ela chama mais atenção, e salvar. Então, pode ver que agora aqui ele foi aplicado a fonte do jeito que eu determinei aqui. É que esse aqui é título também, eu teria que colocar uma caixa de texto para ele ficar como fonte de corpo. Mas, nesse botão aqui, conforme eu vou passando, ele altera o tipo da fonte para mim. Aqui é só o estilo, se ele vai ser. Esses efeitos aqui, ó, depois a gente vai ver, porque eles são efeitos de transição. E quando a gente vê a questão da transição, a gente vai utilizar eles. E aqui o estilo, eu ainda tenho cores que eu posso estar modificando no meu estilo. Então, além dessas cores aqui, eu modifico somente o plano de fundo. Ele não vai alterar a fonte e não vai alterar os objetos, somente o plano de fundo da minha apresentação. Tranquilo? Tudo certo por enquanto? Tudo de boa? Qualquer coisa que vocês tiverem, pode pedir, que eu já paro e já explico. Seguindo nessa aba Design, eu tenho esse botão aqui, ó, que é o tamanho do slide. Por que eu tenho esse botão de tamanho? Eu tenho o formato 4x3 e o 16x9. Esse formato aqui, ó, de tamanho, eles são usados
principalmente para quando a gente vai utilizar a apresentação em Datashow. Por quê? Geralmente, os Datashow, que são ou o retroprojetor, como alguns chamam, eles não têm esse formato 16:9, que é esse formato largo, que é o formato das nossas televisões de casa. Essas TVs mais finas têm esse formato 16:9. E aquelas TVs mais quadradonas, mais antigas, eles usam o formato 4:3. E a maioria dos datashows também tem esse formato 4:3 cadastrado. Vão ter esse e não vão ter o formato o 16:9, que é o widescreen. Então, essa parte aqui ó, é muito importante a gente selecionar ela antes de criar a nossa apresentação. Eu tenho que pensar assim, a minha apresentação vai ser colocada numa TV, então eu posso utilizar o 16:9. Ou a minha apresentação vai ser colocada num datashow que não tem o 16:9, então eu tenho que usar o 4:3. Não que um não dê certo no outro, eu posso usar um 16:9 no 4:3, mas vai ficar uma barra preta em cima aparecendo e uma barra preta embaixo também aparecendo. Ele vai aparecer as informações igual, só que ele vai ficar com essa informação, porque ele não vai caber bem certinho na tela, não vai ter o encaixe certo da tela. Então, isso aqui é referente ao tamanho do slide. E eu ainda tenho esse botão aqui, ó, formatar tela de fundo. É o mesmo botão que quando a gente clica com o botão direito, a gente vem aqui, ó, formatar plano de fundo, é a mesma opção aqui, ó. Ao clicar sobre ele, ele abre essa janela aqui desse lado direito. Na aula passada, nós trabalhamos somente com o preenchimento sólido, que era clicando nesse botão aqui, ó, que a gente usava para fazer o preenchimento sólido. Agora, nós vamos ver essas outras opções de preenchimento que a gente tem aqui. Ó. Nós temos a opção de gradiente, então que a gente vai selecionar várias cores aqui. Ó. Tem o tipo do gradiente, tem os gradientes padrões, o tipo deles, se vai ser quadrado, caminho, que ele vai ficar no meio, mais focado no título. Então, cada um desses itens aqui é um tipo do gradiente. A direção, para onde ele vai ser o lado mais escuro e onde vai ser o lado mais claro. A questão do ângulo, que vai ser o tipo da inclinação. 180, ele é reto. Se eu botasse um ângulo menor, ele ia ficar deitado. E aqui embaixo, eu tenho essa questão aqui, ó, que é a escala de cores. Ó. Pode ver que conforme eu for mexendo, nessas escalinhas aqui, ó, elas vão mudando a posição das minhas cores. Então, cada item desses aqui ó, faz referência a uma cor. Se eu puxar mais para cá, pode ver que ele fica mais branco. Então, quanto mais longe for essas escalas aqui, ó, que a gente chama, mais vai ser notado o degradê. Se eu colocar elas muito perto, ó, pode ver que a linha fica muito grossa. Dá de ver que ele quebra muito ligeiro, ó. Ele já quebra, de repente ele já está no tom escuro e já pula para o claro. Se eu ponho ela bem espaçada, permite que eu faça um degradê mais suave. E aqui embaixo é somente a cor que a gente vai utilizar no nosso degradê. No caso, esse aqui está amarelo, mas eu também posso estar modificando a cor do jeito que eu quero. Cada caixinha dessas aqui, eu posso estar colocando uma cor diferente e fazendo um degradê colorido. Pode ver que se eu seleciono cada caixinha dessas numa cor, o meu degradê ele fica colorido. É uma parte mais avançada aqui, que a gente faz a criação geral dessa imagem. Então, cada item desses, eu estou formulando uma imagem nova. Isso aqui é uma configuração própria que eu estou aplicando para o meu slide, sem ser os formatos padrões que o PowerPoint me fornece. Esses formatos aqui em cima, ó, eles são formatos padrões, são cores, padrões pré-definidas, gradientes pré-definidos. E eu vim aqui embaixo e editar, eu mesmo estou colocando a minha aplicação
de gradiente. E a outra que a gente pode usar, além do gradiente e o sólido, é esse aqui, ó, com imagem ou textura. Então, selecionando ele, ele já veio aqui, ó, e já colocou uma textura para mim, ó. Essa aqui é uma textura desse malhado. Se eu clico nessa caixinha aqui, ó, vai ter várias texturas que eu posso estar, então, aplicando para a minha apresentação. Ou se não, basta eu clicar nesse botão aqui, ó, inserir. Posso procurar imagens online ou de um arquivo. Vou pegar aqui de um arquivo, vamos ver o que ele vai buscar aqui. Imagens, fotos, vamos pegar esse aqui. Fotos, vou pegar do gato aqui. E inserir. Então aqui, ele já colocou essa foto aqui, imagem do gato, que eu peguei do meu computador como plano de fundo. E notem uma coisa, diferentemente do tema, o plano de fundo é aplicado somente ao slide selecionado, diferente do tema. Então, aqui eu configurei esse plano de fundo e ele ficou somente no slide 1. Mas eu tenho esse botão aqui embaixo, ó, aplicar a tudo. Então, ao clicar sobre ele, todos os meus slides aqui do lado já ficaram com esse plano de fundo aqui definido do gato. Tranquilo? E aqui ainda tem uma escala de transparência que eu posso aplicar para ele ficar um pouco mais suave. Aqui ele está em imagem original, mas se eu aplico um pouco de transparência, o meu texto aparece melhor. Se ele fica mais suave e dá mais ênfase para o texto. Ele, como o fundo está branco, ele vai ficar um pouco mais branco, mais esbranquiçada a minha imagem, e eu posso estar, então, aparecendo o texto melhor, no caso, aqui como a fonte está branca, mas posso vir aqui, vou colocar ela como preta, para dar uma ênfase, e essa aqui também como preta. Assim o meu título aparece tranquilo aqui no fundo. Aqui aplicar a tudo, para ele aplicar também a transparência em todos os slides. Tudo certo até o momento, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza. Aqui eu ainda tenho, então, outra opção, que é o preenchimento com padrão. Esses padrões, eles são imagens pré-definidas que o Word nos traz também. Ó. São conjuntos de várias formas. Ó. Deixa eu só mudar a cor aqui, ó, plano de fundo, vou colocar verde. E aqui os riscos brancos, para ver se ele chama atenção. Aqui, ó. Então, cada item desses é um tipo de padrão que o Word segue. Ó. Então, tem listras, tem quadradinhos, tem xadrez, tem bolinhas, ó, vários pontinhos, tem quadradinhos maiores, listrados, por uma toalha de mesa. Então, cada item desses aqui é um tipo de... Ó, tem o formato de tijolos. Cada item desses aqui eu posso, então, estar formatando ele como plano de fundo também. E eu tenho o primeiro plano e o plano de fundo. O plano de fundo é a cor, vamos dizer, da forma, que eu posso colocar amarelo. E o primeiro plano seria a cor da linha, que vai estar determinando o tamanho dessas imagens. Ó. Conforme eu altero aqui, ele altera esse formato da linha que a minha imagem vai obedecer. Então, são várias opções de plano de fundo que eu posso estar inserindo aqui na minha apresentação. Conforme eu vou trocando aqui, cada item desses é um plano de fundo que o Word me permite, o PowerPoint me permite inserir. Eu vou voltar aqui, vou deixar esse laranja, que fica mais fácil para a gente usar nos próximos. Só vou aplicar a tudo. Vou vir aqui no slide 2. Só apagar esse conteúdo aqui. Tranquilo. A parte do design é esse uso aqui. Agora eu vou vir aqui na aba página inicial. Aqui inserir. Ah, tá. Beleza. Na aula passada, nós vimos o quê? Nós vimos o conceito do objeto. O objeto é tudo que a gente pode inserir dentro
do PowerPoint. Qualquer coisa que a gente insere, a gente chama ela de objeto. E para nós podermos colocar um texto dentro do nosso documento, dentro da nossa apresentação, nós precisamos colocar um objeto, que dentro, ou uma forma, uma caixa de texto, e dentro desse, daí sim, colocar o texto que a gente quer. Na aula passada, nós vimos a caixa de texto, que é esse primeiro item ali, ou esse que está aqui, em formas básicas. Mas, qualquer item desses aqui, ó, eu posso formular ele como uma caixa de texto. Se eu pegar aqui, ó, um retângulo, vou clicar, vou segurar e vou arrastar, e ele vai criar uma forma para mim. Então, ele criou essa forma aqui, esse retângulo com os cantos arredondados. Posso estar posicionando ele aqui num determinado ponto. E ao clicar sobre a forma, pode ver que é adicionado uma aba aqui, ó, ferramentas de desenho. Essa aba faz com que me permita alterar as cores dessa minha forma e alterar a questão do texto que vai ali dentro dessa forma. Alguns podem ter visto naquela aula que a gente teve, uma aula extra, que foi a manipulação das formas dentro do Word. Toda vez que nós clicamos numa forma, nós podemos estar formatando ela na questão de cores. Então, ó, se eu estou fora, não aparece aquela aba formatar. E ao clicar sobre ela, agora aparece essa aba formatar aqui. Clicando aqui com esse botão, então eu posso estar determinando o tipo padrão dessa forma. Clicando sobre ela, ela vai me alterar a forma de acordo com o estilo que eu quero. Basta clicar em cima aqui que ele já vai me determinar um estilo padrão das formas que eu tenho inserido. Porém, aqui ao lado, eu posso também personalizar essa forma do jeito que eu quiser, sem ser nesse estilo. O primeiro item é o preenchimento, que vai ser a parte de dentro da forma. Então, essa aqui é a cor que vai estar dentro dela. Aqui eu tenho as cores padrões. E aqui embaixo eu tenho as mesmas coisas que a gente viu lá para formatar o plano de fundo, que é o gradiente, as opções de gradiente que estão aqui pré-definidas, as texturas, que são as mesmas que aparecem lá, e uma imagem. Eu também posso determinar essa minha forma com o plano de fundo uma imagem. Basta buscar ela aqui no computador, inserir, e aqui o plano de fundo da minha forma vai ser essa imagem aqui. Vamos vir aqui, vamos alterar para um gradiente. Aqui. Então, tudo isso aqui, ó, são opções de inserção do plano de fundo. E aqui abaixo eu tenho o contorno, que é a linha que vai contornar essa minha forma. Conforme eu seleciono aqui, ele altera o tipo da linha. E aqui abaixo eu tenho a espessura, que vai ser o tamanho dessa linha aqui. Se eu clicar em mais linhas, ele vai abrir essa janela e eu posso estar aumentando. Então, tudo aqui é configuração da linha. E o traço, que é o tipo. Aqui é uma linha contínua, mas eu posso selecionar uma linha pontilhada. Então, vários estilos de linha que eu aplico de contorno para essa minha forma aqui. Vou voltar aqui, ó, a linha aqui, e vou selecionar um formato mais grosso, essa aqui. E a cor, vamos pegar, não, contorno. Então aqui eu fiz o preenchimento e o contorno. E no último botão abaixo, eu tenho a questão dos efeitos. Essa questão dos efeitos. Então, cada item desses aqui, ó, sombra, reflexo, brilho, bordas suaves, pixel e rotação 3D, eu posso aplicar cada um desses aqui. Então, eu venho num e posso aplicar, venho no outro e posso aplicar também. Então, se eu quero uma sombra, eu posso aplicar um tipo de sombra aqui. Vamos colocar essa aqui. Ele aplicou uma sombra leve aqui no lado direito e na parte inferior. Se eu quero um reflexo, eu também posso aplicar. Vamos aplicar esse reflexo leve.
Pode ver que for adicionado esse reflexo aqui à forma. O brilho também. O brilho e a sombra, ele pode se confundir um pouco. Pode ver que ele, ao clicar, ele fica com um leve brilho em roda dessa forma. Efeitos. As bordas suaves, essas bordas suaves vão ser para dentro. Então, ele vai aplicar o mesmo brilho, praticamente, que está ali, só que na parte interna da imagem. Ele vai suprimir a borda e vai aplicar o brilho para dentro da forma. Eu vou tirar essas bordas suaves aqui, que atrapalha um pouco. O bezel é o contorno, então aqui ele eliminou a borda, aquela borda verde, e ele está aplicando um tipo diferente de contorno para a minha forma. E aqui a rotação 3D é o tipo da posição onde essa minha forma vai estar inserida. Então, cada item desses é um tipo de posição 3D que a forma aplica. Essa questão aqui do preenchimento, contorno e efeito, deixa eu só deixar uma rotação aqui, essa aqui. Essa questão do preenchimento, contorno e efeito, eu posso aplicar, então, para todas as formas que eu vier a inserir, independente se ela for um quadrado ou não. Aqui é um retângulo, mas se eu aplicasse uma forma aqui redonda ou um triângulo, ele também me permitiria estar fazendo as mesmas coisas de efeito que eu conseguia aplicar para essa forma quadrada. Tranquilo. Formatei a forma e o que falta? Falta colocar um texto dentro dela, né? Então, se eu dou 2 cliques bem no meio... não é diferente do Word. Tá. Então, agora que eu tenho a forma formatada e eu quero inserir o texto, eu vou clicar com o botão direito bem no meio dessa minha forma, ou qualquer espaço dela aqui, e tenho essa opção aqui, ó, editar texto. Então, ao clicar em editar texto, botão direito, editar texto, e agora pode ver que está aparecendo, ó, bem aqui no meio o texto que eu digitei. Se eu venho aqui em página inicial, eu posso estar configurando a fonte. E pode ver que ele já buscou aquela fonte Tiller, que a gente colocou lá na aplicação do tema, ele já buscou a fonte. Automaticamente, o texto aqui ficou centralizado, mas se eu quiser, eu posso recuar ele, puxar ele para a esquerda, vir aqui, colocar ele superior, para ele começar de cima, ou colocar pelo partir do meio e voltar a ficar centralizado. Então, isso aqui a gente viu na aula passada, a questão de posicionamento de texto. Então, botão direito e editar texto, e ele me permite, então, colocar o texto dentro da forma que eu estou trabalhando. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Tem mais uma coisinha que eu ia mostrar para vocês, que é a questão de múltiplas caixas, como que a gente trabalha quando a gente tem várias caixas dentro. Eu não me lembro até, acho que eu mostrei na aula passada, não recordo agora, mas eu vou estar mostrando para vocês novamente, só vou terminar o tempo da aula aqui, ó, tem menos de 1 minuto, daí na próxima aula, no que a gente retornar, daí eu mostro para vocês essa parte de como a gente manipula múltiplas formas. Tranquilo? Já passo o link ali da nova aula para vocês. Então, outra coisa aqui seria quando a gente trabalha com as múltiplas formas. O que é isso? Eu vou colocar aqui uma caixa, então, essa aqui, vou aqui colocar outra, aqui do lado, então elas têm o mesmo tamanho, ó. Então tem a mesma largura, agora tem a mesma largura.
E vou colocar uma terceira aqui, ó, só que num tamanho diferente. Vamos colocar ela aqui, com que ela fique maior. E agora eu vou definir 3 cores. Só vou colocar 3 cores aleatórias aqui para elas. Aqui, sim. Então, elas têm 3 cores aqui aplicadas nessas formas. Se eu venho aqui, ó, uma pode ficar por cima da outra. Então, isso aqui no PowerPoint é uma coisa que pode acontecer de a gente ter uma forma aplicada sobre a outra. Então, ela vai suprimir a de baixo, ó, se eu fizer passar uma por cima da outra, uma substitui não, uma fica por cima da outra sem a gente enxergar o que está embaixo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos centralizar elas. Então, tem uma aqui e uma aqui. Então, pode ver que essa em cinza, ela está na parte do fundo, porque ela está por baixo das duas formas, da roxa e da laranja. E a laranja está por cima de todas. Porém, ao clicar numa forma, eu tenho esse botão aqui, ó, recuar e avançar. Avançar vai trazer a forma para frente, vai trazer mais perto do topo da tela. E recuar vai empurrar ela para baixo. Então, vai ser mais na parte inferior da tela. Então, ao clicar em recuar, pode ver que ela agora ficou no meio. A laranja está entre a cinza e a roxa está no topo. Se eu clicar novamente em recuar, agora essa laranja está por baixo de todas, ó, da cinza e da roxa. Se eu quiser, por exemplo, essa cinza aqui, ó, colocar ela para cima, então clico em avançar, e agora essa cinza é a que está por cima de todas as outras formas. Então, esses 2 botões aqui, ó, avançar e recuar, me permite fazer com que eu altere a posição, vamos dizer, de camadas, uma por cima da outra, de formas. Isso pode acontecer, principalmente, vou dizer que eu insiro 2 ou 3 caixas de texto, e eu quero colocar uma por trás. Só que se eu inserir ela depois, ela não vai ficar por trás, ela vai ficar por frente. Então, vamos dizer que essa aqui, cinza, teria que ser a que fica no fundo, porque ela seria maior que as outras, e as outras tinham que ficar dentro dela. Então, eu clico nela, clico em recuar, recuar novamente, e agora as duas que deveriam estar na frente estão agora posicionadas na frente dela. Então, esses 2 botões nos permitem fazer esse ajuste aqui. Tranquilo? Eu vou passar uma atividade agora para vocês poderem estar praticando. Deixa eu copiar o link aqui, e vocês praticam, façam essa atividade, e qualquer coisa, pessoal, vamos fazendo agora mesmo ela, e eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar que eu ajudo vocês neste período da aula. Temos 1 hora de aula para auxiliar vocês no desenvolvimento dessa atividade. Então, o que fala ali? Ó, nessa atividade, se vocês podem estar abrindo. Crie uma apresentação de slides contendo 6 slides. Use o assunto meu filme preferido, que você desejar, aquele que você achar melhor, ou o que você achar mais interessante, dependendo do seu gosto. Coloque um slide como título, um com atores e personagens, com as características do filme, como país e ano de filmagem, e um com a descrição de cenas mais interessantes. Então, são 6 slides. Então, você tem que ter, no mínimo, um com título, um com os atores e os personagens que faz, um com as características do filme, e os outros você pode colocar, tipo, cada cena em um slide diferente, as cenas que você achar mais interessante, somente a descrição delas. Na próxima aula nós vamos ver como é que insere as imagens, mas se você souber já inserir, pode então estar usando a inserção de imagens no documento, do jeito que você achar melhor. Daí, coloque em todos os slides o tema aplicado e cores padrões.
Então, você vai selecionar um tema e vai definir cores, padrões que vão seguir sempre a mesma formatação, para ficar um slide bonitinho. Mantenha uma fonte padrão para todos os slides. O que eu quero dizer quando é padrão? Quando é tudo ajeitado, quando a mesma fonte que está no título vai ser a mesma fonte para todos os títulos, não vai ser aquele carnaval de informação com um monte de fonte e cor diferente. Podem fazer colorido, claro, mas com as cores que combinem, tá bom? Façam um trabalho bem caprichado, beleza? Então agora vocês têm o tempo para fazendo essa atividade ali e praticando. Eu vou mandar também o link lá no grupo da turma. Deixa eu pegar ele aqui. Daí eu mandei ali no Zoom, mas vou mandar lá também. Então, está lá no link da turma, no grupo da turma, o link com a atividade para vocês estarem realizando. Beleza?